Olá pessoal, vamos na sequência agora, estudar a resposta em frequência dos seguidores de emissor e seguidor de fonte, certo? Bom, então aqui a gente tem, o circuito básico, de um seguidor de emissor, tá aqui, certo? Aqui a gente vai ter que esse VSRS representa o equivalente de TVNAND do que eu tiver na entrada, aí pode estar circuito de polarização, equivalente de TVNAND do estágio anterior, o que seja, né? E aqui, no caso, no lugar de RE, a gente tem o resistor de emissor da polarização, e se tiver uma resistência de carga, vai estar aparecendo aí em paralelo, né? Ou se eu tiver polarizado com fonte de corrente, vai ser a resistência da fonte de corrente e assim por diante. Ok? Bom, então uma análise inicial desse circuito aqui vai nos levar a essa função de transferência aqui, né? Que vai ter o ganho para médias frequências, que a gente já aprendeu a calcular lá em eletrônica 1, e vai ter um zero, né? E vão haver dois polos, ômega P1 e ômega P2, certo? E o modelo de pequenos sinais desse circuito aqui, né? Ele pode ser escrito dessa maneira que está aqui. Deixa eu ver se eu puxo ele um pouquinho para baixo, para ficar mais fácil da gente ver. Vamos ver aqui. Aqui dá para ver todo mundo. Ótimo, assim ficou legal. Né? Então aqui eu tenho o meu circuito inicial, né? E aqui a gente tem o modelo de pequenos sinais equivalente. Ele colocou Rx aqui, né? O VSRS. Aí aqui tem o modelo do transistor, né? Então Rx, Rπ, Cmi, Cπ, o Re para o emissor e o coletor aterrado. Primeiro ponto relevante, pessoal, notem que não vai haver outra vez o problema do efeito Miller. Por quê? Porque o capacitor semi, que está conectado entre a base e o coletor, na verdade a base mesmo é aqui, entre a base e o coletor, do lado do coletor, como ele está ligado em VCC, ele vai para um terra de sinal. Então, na verdade, o semi ele está da base, dessa base B' aqui, até o terra. Então eu não preciso aplicar o teorema de Miller para tirar o semi daí. É só eu desenhar o semi do lado de cá. Na verdade, eu tenho que desenhar ele aqui, ó, indo para o terra. Aí que vai estar o meu semi. Então eu posso tirar ele daqui e não preciso aplicar o teorema de Miller, certo? Bom, eu posso olhar também para esse circuito e reescrevê-lo, redesenhá-lo dessa forma que está aqui. Bom, primeiro eu tenho isso aqui, ó, que basicamente ele colocou esses dois em série e chamou de RS'. Aí o semi, que está entre a base e o terra, ele já trouxe para cá. Ó. Já colocou o semi entre a base B', porque é depois do Rx. Já colocou o semi, entre a base B' e o terra. Tá? Aí veja, entre a base B' e o emissor, eu tenho essa impedância paralela, Rπ-Cp, que está aqui, ó, Rπ-Cp. Aí aqui, a fonte de corrente, ela vem do terra e entra no emissor. Então ele fez isso aqui, ó, a fonte de corrente vem para o terra e entra nesse terminal aqui, que é o mesmo terminal do emissor. E o RE que vai do emissor para o terra, o RE que vai do emissor para o terra. Então a gente vê que esse circuito é análogo a esse. Tá? Então veja, a gente vai escrever uma equação nodal no emissor. Tá? Vamos escrever uma equação nodal aqui no emissor. Bom, então vejam, a gente vai ter aqui basicamente o seguinte, escrevendo a equação nodal aqui no emissor, tá? A gente vai chegar na conclusão que a tensão de saída VO, vai ser dada pela corrente que chega aqui, ó. Então chega aqui a corrente, YP VP, tá? É a corrente, que isso aqui é uma admitância, é a corrente que está vindo aqui de cima, onde YP é essa admitância aqui, e chega por aqui a corrente GMVP. Então, a corrente que vai descer aqui para passar por RE
vai ser a corrente Gm mais Yp que multiplica Vp, né? E isso tudo que multiplica o Re vai me dar minha tensão de saída VO. Tá? Logo, VO vai ser zero nas seguintes situações. Primeira, se Vp for zero. Se Vp for zero, é óbvio que isso aqui vai estar sendo multiplicado por zero, né? Então VO vai ser zero. E a outra condição é se Gm mais Vp, né? Que é isso aqui, ó, também for zero. Se essa conta der zero, então obviamente o meu VO vai ser zero. Então eu tenho dois zeros, certo? Primeiro vamos falar de Vp ser igual a zero. Vp ser igual a zero vai acontecer se Zp for igual a zero. Então quem é Vp? Né? Vp é a tensão em cima dessa impedância. Se essa impedância for nula, é óbvio que não tem como ter tensão em cima dela. Né? A tensão vai ser zero. Então eu vou ter Vp igual a zero se Zp for zero. Zp, que é a impedância ser nula, é a mesma coisa que a admitância ser infinita. E quando é que a admitância vai ser infinita? A admitância que é dada por isso aqui, ó, 1 sobre Rπ mais SCπ, a admitância yp. Essa admitância vai ser infinita se S for infinito. Então eu tenho um zero, que vai fazer Vp ser igual a zero, portanto a impedância ser nula, a admitância ser infinita, e S igual a infinito. Então eu tenho um zero no infinito. Tá? Que não é evidente aqui nesse caso aqui. Tá? Mas como o denominador é de ordem 2 e o numerador é de ordem 1, então, claro, quando S vai para infinito, essa expressão tende a zero. Tá? Mas eu tenho um outro zero. Eu tenho um outro zero. Né? Que acontece quando Gm mais Yp é igual a zero. Quem é Yp? Né? Yp é 1 sobre Rπ mais SCπ. Quando é que isso aqui vai dar zero? Tá? Isso aqui vai dar zero no valor de S, dado por essa expressão aqui. Ó. Certo? Isso aqui, Gm mais 1 sobre Rπ, a gente já viu em outra aula, né? É o equivalente a 1 sobre Re. Né? Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. E aí notem que a frequência desse zero está acima da frequência de ganho unitário. Na frequência de ganho unitário, o Re é multiplicado por Cmi mais Cπ. Ixi, ficou ruim de ler, né? Então é como se eu tivesse Cmi mais Cπ multiplicado por Re, isso dá a frequência de ganho unitário. Como a capacitância aí não tem o somado com Cmi, significa que a capacitância é menor ainda, portanto essa frequência é ainda mais alta do que o ωt. Então eu tenho um zero no infinito e outro zero numa frequência altíssima, acima da frequência de ganho unitário. Então esses zeros não vão criar problema para a minha resposta em altas frequências. Tá? Para eu continuar a análise, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse circuito aqui e vamos mexer nele um pouquinho. Tá? Para isso a gente vai aplicar o teorema da absorção de fonte abaixo dessa linha pontilhada aqui. Tá? Então qual é a impedância equivalente que eu enxergo daqui para baixo? Certo? Então, isso está aqui. Ó. Usando o teorema da absorção de fonte, né, é possível substituir o circuito abaixo da linha pontilhada pela sua impedância equivalente. Quem é essa impedância equivalente? Vai ser a tensão VO dividido pela corrente YPVP. Então a corrente que vai passar aqui pela linha pontilhada é YPVP e a tensão abaixo da linha pontilhada é VO. Então a razão entre VO e YPCP dá a minha impedância equivalente abaixo dessa linha pontilhada. É o teorema da absorção de fonte. Tá? Então a gente vai ter essa expressão aqui para Z equivalente. Ora, eu sei lá de trás quem é VO sobre VP. Quer ver? Vamos voltar aqui. Ó. Quando a gente escrever essa expressão aqui, ó, se eu pegar o Vp e jogar para lá dividindo, eu tenho VO sobre Vp, que é G, que vai ser igual a Gm mais Yp, que multiplica Re. Então é isso que está colocado aqui. Ó. No lugar de VO sobre Vp, a gente vai colocar Gm mais Yp vezes Re. E tudo isso dividido por Yp. Tá? Então, a impedância total entre B', né, lembrando que B' é a base depois do Rx, né,
e o terra vai ser dada por, vamos chamar de ZB', né? E aí a gente vai ver que essa impedância total, vamos olhar aqui no circuito, ó, vai ser a impedância total daqui até o terra, vai ser a impedância desse paralelo aqui, mais essa aqui. Então, botando aqui na expressão, a gente vai ter, como aquilo ali é uma impedância, né, o inverso da admitância, portanto, mais a impedância Z equivalente. Então vai ser 1 sobre yπ, que é essa admitância aqui, o inverso dela para dar a impedância, mais RE. Então está aqui isso, né? 1 sobre yπ mais, não é, perdão, eu falei errado, pessoal, desculpa. Não é mais RE, porque RE seria só isso, mas aí não está contabilizado o efeito da fonte, tá? Que eu apliquei o teorema da absorção de fonte, né? Então, na verdade, eu vou ter essa impedância aqui, que é 1 sobre yπ, tá? Mais a impedância equivalente, o Z equivalente, que eu tenho dessa linha para baixo. Que aí sim vai incluir o RE e o que eu obtive a partir da aplicação do teorema da absorção de fonte. Agora é correto. Tá? Então, vai dar aqui para mim, né? 1 sobre yπ mais Z equivalente. O Z equivalente está aqui, ó. Então, vai ser 1 sobre yπ mais esse valor aqui, que eu trago para cá, né? E aí a gente vai, como o denominador é igual, né? Vamos colocar todo mundo assim expandido. E aí eu posso ver que esse termo aqui, eu posso cancelar o yπ com esse, então o RE sai, e fica 1 mais GMRE sobre yπ mais RE. Ok? Bom, daí eu posso fazer o seguinte, tá? Daí eu posso fazer o seguinte. Fiz apenas uma pequena correção que eu tinha esquecido de colocar um termo, tá? Daí eu posso pegar esse termo aqui, ó, que está somado com o RE, eu tinha esquecido de somar com o RE aqui, agora eu coloquei, tá? Então eu posso pegar esse termo aqui e fazer o seguinte, dividir em cima no numerador e embaixo por 1 mais GMRE. Então eu vou fazer isso aqui na sequência. Antes disso eu vou expandir yπ. No lugar de yπ eu vou botar 1 sobre Rπ mais SCπ, certo? E aqui eu vou pegar agora daqui para cá, o passo que eu vou dar é que eu vou pegar esse termo aqui, vou dividir o numerador por isso, e vou dividir cada termo do denominador por isso aqui. Então veja, aqui no numerador vai ficar 1, e aqui, onde eu tinha 1 sobre Rπ, vai ficar 1 sobre Rπ que multiplica 1 mais GMRE, e aqui onde eu tinha Cπ, vai ficar Cπ dividido por 1 mais GMRE. Bom, e aqui somado com o RE, que eu tinha esquecido, mas lembrei e coloquei agora. Então, essa expressão aqui, pessoal, ela é equivalente a esse circuito aqui, ó, entre a base B' e o terra. O que é que eu tenho aqui? Isso aqui, na verdade, é a representação de uma impedância, né? Que impedância é essa? A impedância do resistor Rπ que multiplica 1 mais GMRE, que está aqui, ó, em paralelo com a impedância do capacitor Cπ, que é dividido por 1 mais GMRE, que é o que está aqui. E essas duas, né, essas duas aqui, estão em série com RE, conforme está mostrado aqui. Então a gente consegue representar o circuito desse jeito que está aqui. Tá? Então agora a gente vai fazer o seguinte. Como a impedância do circuito paralelo RC, desse circuito aqui, ela é muito maior que RE, que essa pequena resistência que eu vou ter aqui, tá? Esta última pode ser desprezada, ou seja, eu posso ignorar essa resistência, como se eu conectasse o terra aqui diretamente. Tá? Se eu fizer isso, aí eu vou ter Cmi em paralelo com esse resistor aqui, porque é como se eu vou eliminar aqui, né? Então eu vou ter terra aqui, eu vou ter terra aqui. Tá? Então eu vou ter esse capacitor em paralelo com esse capacitor e em paralelo com esse resistor. Então eu tenho um polo que vai ser dado da capacitância equivalente Cmi mais Cp dividido por 1 mais GMRE, tá? Que multiplica a resistência, né? Que vai ser, eu vou matar essa fonte aqui, né? Na hora que eu for ver qual é a resistência aqui, a capacitância equivalente vai enxergar dos terminais dela, e ela vai ver RS' em paralelo com Rπ que multiplica 1 mais GMRE, como está representado aqui. Certo? Então eu tenho um polo aqui do lado da entrada,
nesse circuito fazendo essa análise, ele fica evidente para a gente. Aí vem a pergunta, esse polo é dominante? Nós não temos como saber a priori. Isso vai depender dos valores de RS e de RE, né? Ou seja, isso vai depender dos valores desse resistor e desse resistor. Dependendo dos valores que eles tenham, eu vou ter polo dominante aí ou não vou ter polo dominante aí. Tá? Então, o que é que a gente conclui disso, né? Que na maior parte das aplicações, tá, a gente tem um RS elevado. E quando isso é verdade, esse polo é dominante. Tá? De qualquer forma, como essa configuração ela não sofre do efeito Miller, porque o coletor está aterrado, né? Então eu vou ter, certo, essa resistência aqui ela é relativamente grande, mas RS depende, né? Depende da resistência da fonte de sinal, né? Ou do equivalente de TVNAND que eu tenho antes dele, depende. Mas essa capacitância aqui não é grande, porque aqui eu tenho CPi dividido por esse valor, então dá um valor pequeno, somado com o CMI, que também tem um valor pequeno. Então eu tenho uma capacitância equivalente pequena. Então, mesmo que eu tenha um resistor um pouco maior, como a capacitância equivalente que eu vejo é pequena, e mesmo que esse polo domine, é muito provável, e quase sempre ocorre, que esse polo esteja numa frequência muito, muito, muito alta. Tá? E uma vez que ele está numa frequência muito, muito, muito alta, normalmente a gente consegue um amplificador com uma boa largura de faixa, se a gente utilizar uma configuração emissor comum. Tudo isso que a gente falou para a configuração emissor comum é análogo para a configuração fonte comum. Para isso, basta a gente substituir RS' por RS, RP por infinito, né, porque o FET tem pedaço de entrada infinita, CMI por CGD e CPi por CGS. Tá bom? Então, pessoal, era isso que a gente precisava ver, né, sobre os seguidores, né, o seguidor de emissor e o seguidor de fonte, tá? E a gente se vê no nosso próximo vídeo, na próxima aula, tá bom? Muito obrigado, até mais.